E aí, pessoal, dando segmento ao curso, então agora uma aula de POCs na IRA. Apesar da gente já ter aula de fluido responsividade, fluido tolerância com o Dr. Cremonese, eu vou falar uma aula específica para POCs devido à importância que o assunto começou a ter. Cada vez mais a gente tem ultrassom disponível, seja porque o serviço tem, a clínica de diálise tem, a UTI tem, seja porque muitos nefrologistas hoje em dia também já têm o ultrassom portátil, que está ficando mais acessível. Esperamos que fique cada vez mais, né? Não substitui um curso teórico como esse, um curso prático para você aprender ali no dia a dia como usar de fato, né, a posição do probe, como fazer para identificar melhor o órgão. A ideia aqui é lhe dar carga teórica suficiente para você poder, quando for fazer um curso prático, aprender de fato a usar a ferramenta de forma adequada, né? Também não adianta nada eu aprender a fazer ultrassom e não saber o que fazer com aquela informação. A gente até tem no YouTube um tutorial dando algumas dicas práticas para a abordagem do paciente com IRA, mostrando a movimentação do ultrassom, mostrando a posição do ultrassom. Mas é ainda assim bem diferente no curso prático, tá? Dando esse disclaimer, vamos à parte então sobre POCos na IRA, que eu acho importante na teoria para vocês saberem. Então, nessa aula, eu vou falar de conceitos básicos, vou falar quais são as principais indicações na nefro e alguns cuidados que a gente precisa ter quando usa o ultrassom, tá? O ultrassom à beira-leito é o que a gente chama de POC, né? Point of Care Ultrasound, quer dizer que é um ultrassom que está ali a ponto do uso, né? Tipo, na beira da cama, principalmente, né? Digamos assim. É igual, por exemplo, creatina point of care, aquela que você vai lá, faz a medida ali como se fosse uma glicemia, já sai o resultado, né? Então, POCUS é aquele ultrassom à beira-leito que pode ser feito pelo não especialista, que ele é mais direcionado para um objetivo específico. Eu estou com dispneia. Por que que eu estou com dispneia? Eu faço um POCUS com esse objetivo. Eu estou no trauma, né? O que é o FAST antigo. Por que que eu estou com um choque no trauma? Eu faço FAST para tentar identificar. Eu faço um ecocardiograma bem direcionado para identificar a causa do choque, no caso de um choque cardiogênico ou qualquer choque. Enfim, então POCUS é um ultrassom à beira-leito feito em geral pelo cara que é um não especialista em ultrassom, não é um radiologista, com um objetivo bem direcionado. Então, com a ideia de eu, que sou o clínico que estava avaliando, ou intensivista, ou cardiologista, ou qualquer outro especialista, estava avaliando meu paciente e complemento a minha avaliação, minha investigação com o ultrassom. Tá? O POCO já evoluiu bastante no decorrer dos anos, então os primeiros estudos foram de 2012, 2013, mesmo na nefrologia já tem bastante tempo também que se tem alguma evidência de benefício. Em 2015 foi principalmente quando cresceu a parte do FAST, né, que é a ultrassom no trauma, com alguma evidência. E mais recentemente, até artigos randomizados vêm aparecendo em relação ao POCUS, mesmo na nefrologia, como eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa é saber os probes que a gente tem, então, linear, curvilíneo e o de ecocardiograma, ou cardíaco. O linear, ele tem uma frequência de onda maior, por conta disso, ele alcança profundidades menores, mas com definição melhor. Ele é muito bom para ver estruturas mais superficiais, para ver vasos, principalmente. O curvilíneo, ele tem então uma frequência de onda menor, ele alcança uma profundidade maior, então ele é bom para ver estruturas mais profundas, como órgãos do sistema gastrointestinal, né, abdominais. Mas por outro lado, ele perde um pouco de detalhe da imagem. E o probe cardíaco, ele é um probe que ele se encaixa bem, principalmente no espaço intercostais, por isso que ele é menorzinho, e ele tem uma habilidade de identificar melhor, de forma dinâmica, o órgão que está sendo avaliado, no caso, o coração, principalmente. Então, como a gente tem o coração batendo, né, ele não está lá parado só esperando fazer ultrassom, tem que ser um probe que detecte melhor essas alterações para poder avaliar melhor movimentação de parede, até para usar o Doppler. Então, essa é a diferença entre cada um dos probes, né? Cada uma com indicação específica. O ideal é ter um ultrassom que tenha todos eles para poder usar de forma adequada, dependendo da minha indicação. É importante a gente lembrar dos planos onde a gente avalia o ultrassom, então a gente sempre vai falar de avaliação transversal, por exemplo, da veia cava, avaliação longitudinal da veia cava, se é um corte coronal, se é um corte sagital.
Então, é importante a gente lembrar dessas nomenclaturas na hora da gente estar fazendo a avaliação do ultrassom, tá? Então, outro ponto importante de conceitos básicos é em relação aos movimentos no ultrassom, até para a gente poder se comunicar. Às vezes eu estou orientando, alguém passar um cateter, se eu não me comunico direito, a pessoa vai acabar se confundindo. Então, alguns movimentos importantes é deslizar, posso deslizar na vertical ou na horizontal, a depender da direção que eu sigo com o meu andar sobre a superfície, né? Então, a gente fala de deslizar. Eu posso ter o tilt, que a gente chama, que é bascular, que é o inclinar o probe nesse eixo transversal, no eixo mais curto do ultrassom. Eu posso fazer uma rotação ou horária ou anti-horária, um outro movimento que eu faço do probe. Eu posso fazer esse balanço, que é quando eu tenho uma inclinação no eixo longo do ultrassom. Então, o ultrassom eu coloco ele nessa inclinação, ou nessa inclinação, ou nessa inclinação, né? Isso é a gente ter um balanço do ultrassom, ou uma inclinação no eixo longo do ultrassom, ou em inglês rocking. E um que ficou faltando é pressionar, né? Eu vou comprimir uma estrutura. Então, às vezes, até na minha cara a gente fala assim, pressiona um pouco mais. Na bexiga a gente fala pressiona um pouco mais, tá? Para a gente poder saber se comunicar. Na nefrologia, tem até hoje em dia edição de jornal de foco só voltado para isso. Cada vez tem sido mais utilizado. A gente usa em crônico, usa em agudo, usa para ira, usa para volemia, em crônico para avaliação de peso seco, para avaliação de fluido tolerância. Então, cada vez mais tem sido muito mais utilizado. Uso para biópsia, complicação pós-biópsia, procedimento para acesso vascular, então, avaliação de fístula. Então, realmente não faltam indicações hoje em dia onde o nefrologista vai se tornando cada vez mais, não vou dizer dependente, mas cada vez mais precisando saber utilizar mais o ultrassom. Lógico que algumas situações, um cardio ou um vascular vai ter uma precisão melhor pela experiência que ele tem. Uma avaliação inicial ali na urgência pode fazer muita diferença em muitas situações. Infelizmente, ainda não é a realidade na maioria dos serviços, né, de ter acesso a um ensino de forma eficiente do ultrassom. Esse estudo publicado no Jornal Brasileiro de 2021 mostrou que a maioria dos médicos em formação em nefrologia, né, dos residentes, não tem experiência com o uso de ultrassom durante a residência, né? Só 36% teve uso do ultrassom na residência e na maioria das vezes não tinha um preceptor com experiência. Então, um dos grandes limitantes é ter alguém experiente na nefrologia no uso do ultrassom. Então, daí a importância, por isso que vocês veem em todo lugar, hoje em dia, curso de ultrassom na TF. E na maioria das vezes ainda é utilizado mais para biópsia, avaliação dos rins e para acesso vascular. E não tanto na avaliação da ira, avaliação de volemia, que é algo que eu vou falar um pouco mais hoje. O ultrassom ele vem ganhando espaço porque já tem vários estudos mostrando que ele tem uma habilidade de demonstrar, principalmente aqui nesse caso, de hipervolemia, mais preciso do que o exame físico. Então, identificar se eu tenho creptos, se eu tenho turgência jugular, é um estágio já mais tardio de hipervolemia, já mais uma hipervolemia mais grave. Quando eu avalio só pelo ultrassom, eu já detecto muito mais precocemente, já para dentro de minhas vezes que eu não vou mostrar mais para frente. Então, quando eu penso em vários parâmetros associados à hipervolemia, né, pneumonia não, mas vários parâmetros relacionados à hipervolemia, o ultrassom foi muito mais sensível do que exame físico. Ó, creptos foi 20 a 60%, achar o quarta bulha 30 a 70%, terceira bulha 11 a 50%, até edema, 10% dos pacientes só de sensibilidade, né? Tinha hipervolemia, mas não tinha edema. Claro que quando estão presentes esses achados, a maioria tem alta especificidade. Mas, de novo, se eu espero que aquele achado esteja presente para dizer que o paciente tem alguma alteração relacionada à hipervolemia, talvez seja tarde demais e eu acabe perdendo a oportunidade de tratar melhor esses pacientes, tá? Quando a gente fala de abordagem dos pacientes na nefrologia com ultrassom, a gente costuma dividir em 3 grandes grupos, que em inglês eles chamam de pipes, pump e leaks. Então, bomba, que é coração, canos, que são os vasos, né? Aí, principalmente via cava, vexus,
E leaks é quando tem vazamentos, mas aí seria, na verdade, derrame pleural, derrame pericárdico, sinais de congestão, de edema, de hipervolemia, tá? BUMP primeiro, então, bomba. A gente na nefro, até é interessante aprender, mas é raro que a gente tenha um conhecimento muito aprofundado sobre ecocardiografia. Não é esse o intuito da aula, né? Na aula de fluido responsividade, então ele vai falar um pouco melhor. Mas a ideia é que a gente tenha uma noção básica sobre a ecocardiografia num paciente com IRA, né? Vou mostrar alguns exemplos onde pode ajudar a gente a identificar a etiologia da IRA, né? Na UTI está sendo bastante estudado. Quem gosta de nefrointensivismo, com certeza vai ter que aprender também para poder avaliar melhor os nossos pacientes, ou confiar bastante no médico intensivista que está avaliando o paciente. A gente tem que saber identificar quais são as localizações, né, onde eu posso fazer o ultrassom. Então, posso fazer paraesternal, tanto o eixo longo quanto o eixo curto. Posso fazer apical, subcostal. São as principais janelas que a gente tem para avaliação ecocardiográfica dos pacientes. A dica aqui é aprender a subcostal, porque foi o que mostrou-se nesse estudo, pelo menos, que é um estudo feito comparando pacientes médicos no pronto-socorro, na emergência, com ecocardiografistas, o que tinha uma melhor correlação. E aí o subcostal foi onde houve uma melhor correlação, principalmente para a avaliação de derrame pericárdico, foi tipo 98%. Não é algo tão frequente, apesar de no dialítico ser mais frequente do que a gente imaginava, mas é talvez uma janela coringa para a avaliação das 4 câmaras e de derrame pericárdico, tá? Além de poder avaliar também via cava. Então, alguns exemplos do que a gente pode avaliar. Aqui eu tenho uma janela subcostal vendo derrame pericárdico. Aqui a gente tem, não ficou muito bonito, né? Mas o ventrículo esquerdo em formato de D, que quer dizer que o ventrículo direito ele está com uma pressão aumentada, então é um sinal indireto de hipertensão pulmonar. Pode ser a etiologia de um choque, por exemplo, de um paciente que está hipervolêmico também, por exemplo. Eu posso avaliar também aqui, não nesse caso, mas posso avaliar se está tendo um ventrículo hiperdinâmico, que é quando as paredes quase se beijam, digamos assim, que se encontram, que é o paciente que está atendendo a hipovolemia, ou uma parede que quase não se movimenta, pensando numa disfunção sistólica grave. Então, são várias as situações onde, só pelo olho clínico, eu consigo avaliar o meu paciente para ter uma ideia do que está acontecendo. Um pouco mais já aprofundado, eu posso, avaliando a via de saída do ventrículo esquerdo, fazer a avaliação da curva do débito da via de saída, e assim do fluxo, e assim avaliar qual é o débito cardíaco. Então, através dessa avaliação do VTI, que o normal é que seja acima de 18 centímetros, né, que é a avaliação da curva do fluxo da via de saída, eu consigo avaliar se o meu paciente está com débito cardíaco baixo ou não, assim, de forma não tão precisa, mas muito utilizado em UTI para avaliação de pacientes, por exemplo, com estabilidade hemodinâmica. Quando a gente vai comparar uma avaliação grosseira entre pacientes com função sistólica normal, reduzida ou muito reduzida, com a avaliação do ecocardiografista, houve uma acurácia de 70%, para dizer se era muito reduzido, pouco reduzido ou normal, só pela avaliação de forma subjetiva da movimentação da parede do ventrículo esquerdo. Então, apesar de ser longe do ideal, às vezes, principalmente em casos extremos, me ajuda a descartar alguma etiologia ou a confirmar, a depender da gravidade e da minha segurança, né? E como uma forma de complementar o meu diagnóstico de insuficiência cardíaca, também foi demonstrado em 2019 que pode ser um método muito útil. Então, a gente classicamente usa raio-x, BNP, exame físico para avaliação. Quando eu acrescentar o ultrassom, essa acurácia para a definição da IC descompensada foi melhor. Então, é óbvio, assim, se eu vejo uma fluido tolerância comprometida no pulmão, né, uma congestão pulmonar pelo ultrassom, isso vai me dar mais segurança que, de fato, o paciente está congesto, que eu tenho, na verdade, que fazer furosemida, né, nesse caso. Vasos, né, o principal que a gente vai avaliar é a veia cava. Esse sim já é um exame bem mais fácil de ser feito tecnicamente, é algo que não costuma causar grandes problemas, né? Só um detalhe, né, eu não comentei, quando a gente for olhar a imagem do ultrassom, principalmente na prática, o probe, ele tem no
no lado onde fica, tirando o do eco, que é do lado esquerdo, onde fica o marcador, ele tem normalmente um pequeno marcador também. Então, se eu coloco o marcador para o lado direito, eu tenho que lembrar que o marcador ele está sendo posicionado no lado direito do paciente e vai estar presente no lado direito do ultrassom. Ou seja, se eu coloco o marcador ao contrário, né, se eu coloco o marcador do lado esquerdo, eu estou vendo uma imagem invertida. Em algumas situações isso é indicado, mas a gente tem que ter muita noção de que para que lado eu estou apontando para a gente poder saber interpretar como é que está meu ultrassom, pensando anatomicamente. Então, às vezes, até a gente usa uma caneta, né, para poder fazer a avaliação quando vai funcionar, por exemplo, uma veia, né, para avaliar em que momento, uma caneta não, né, uma agulha, para avaliar em que localização está o meu ultrassom, né? Se está investido ou não, por exemplo. Mas existe um marcador exatamente para isso, tá bom? Então, apesar de na prática não fazer muita diferença, se eu tivesse essa noção, é bom a gente prestar atenção no marcador. E aqui, então, no caso, a gente tem a via cava. Normalmente a gente faz essa avaliação na longitudinal, mas tem alguns trabalhos sugerindo que talvez na transversal seja também uma forma eficiente de avaliar a via cava. Eu vou avaliar normalmente na saída da veia hepática, ou mais ou menos 2 centímetros da entrada do átrio direito, para avaliar a famosa compressibilidade ou a fluido responsividade da veia cava. Então, se a via cava estiver menor do que 2, 2,1, 1,8, né, dependendo da referência, centímetros, menor do que isso, sugere que está um paciente mais hipovolêmico, especialmente se houver uma variação entre a INS e a expiração maior do que 50%. Então, é um dos parâmetros que a gente pode avaliar a fluido-responsividade, assim como o contrário. Se varia pouco e a via cava está maior do que 2 centímetros, é sugestivo mais de hipervolemia, de baixa fluidotolerância, tá? Na aula de fluido-responsividade, fluidotolerância, de avaliação hemodinâmica, vocês vão ter mais detalhes sobre isso, tá? O Vexus, na prática, também é um exame difícil de ser feito, porque precisa de conhecimento de Doppler, mas é um método que vem sendo bastante utilizado através do Doppler de veia hepática, de veia porta e de veia renal, para avaliação de fluidotolerância e principalmente fluidotolerância, mas também de fluido-responsividade. Então, é um método que a gente pode utilizar para ser um pouco mais acurado em relação à avaliação volêmica dos pacientes. Também vocês vão ter mais detalhes na aula de fluidotolerância e fluido-responsividade. Um ultrassom que eu acho muito útil para o nefrologista, né, na hora de decidir, no crônico também, sobre peso seco, sobre o F, mas no agudo em relação a vou dar mais furo, dar mais soro, menos soro, é a avaliação pulmonar. Esse é ainda mais fácil de ser feito do que o ultrassom de veia cava. A gente tem tanto facilidade maior de interpretar, menos variação interobservador, como tecnicamente é um ultrassom que dá muito menos trabalho. Aqui só avaliando um ultrassom normal, então a gente tem a pleura, e a pleura ela reflete num pulmão saudável cada distância equivalente a essa primeira distância, né, que é a distância do probe para a pleura, né, que ela vai refletindo como um espelho. A gente tem o que a gente chama de linhas ácidas. Então, essas linhas paralelas à pleura é de um pulmão saudável, é o que a gente chama de linha A. Na hora que a gente não tem essas linhas A's e tem essas caudas de cometa, que tem que ir em teoria da pleura até o final da imagem do ultrassom, a gente tem as linhas B's. As linhas B's, elas representam um edema intersticial, seja por pneumonia, seja por fibrose pulmonar, seja por conta de um edema pulmonar, de hipervolemia. Quando eu tenho hipervolemia, não vai ser tão localizado. Quando eu tenho pneumonia, vai ser mais localizado. SARA, por exemplo, pode ser igual um ultrassom de congestão pulmonar em relação às linhas B. Então, tem que também entender a história clínica do paciente para poder saber interpretar. Vou falar isso mais para frente, mas uma visão integrada é fundamental. Para avaliação do pulmão, o protocolo clássico de pesquisa faz esses 28 campos. Então, são 5 espaços intercostais, 4 espaços intercostais à direita, 3 espaços intercostais à esquerda. Então, segundo, terceiro, quarto e quinto à direita, segundo, terceiro e quarto à esquerda, porque à esquerda tem um coração que acaba atrapalhando o quinto espaço. E faz linha hemiclavicular, linha paraesternal, linha hemiclavicular, axilar anterior e axilar média
como parâmetros para separar os campos. Então, a princípio, a gente teria que avaliar esses 28 campos para pesquisa, para avaliação de hipervolemia, com estudos mostrando que a partir de 15 campos já aumenta a taxa de mortalidade, internação por insuficiência cardíaca e acima de 30, 60 ainda mais, né, que seria uma hipervolemia ainda mais grave, tá? Aqui em pacientes crônicos, mas que pode ser utilizado também em outros contextos. Como é muito difícil de ficar fazendo 28 campos numa grande quantidade de pacientes, esse estudo é super interessante porque ele comparou a acurácia de ultrassons em menos campos com a de 28 campos. Então, ele fez 4, 6, 8. Lembrando que aqui tinha que fazer direita e esquerda, anterior e posterior, ou superior e inferior, para poder representar de forma mais difusa os pulmões, né? Não pegar ali uma pneumonia, uma alteração mais focal. E aqui ele viu uma sensibilidade, uma especificidade, dependente do protocolo, perto de 80% a 90%. Claro que se eu fizer mais campos, tem mais chance de chegar mais perto de uma correlação com esse de 28 campos. O fato é que, na prática, a gente pode fazer 4, 6 campos. Tem uma janela que for ruim, faz mais 2 campos, né, um de cada lado, para a gente poder não ter que também perder tanto tempo fazendo ultrassom e acabar, por isso, não conseguindo avaliar de forma adequada. E aqui, para poder ter de parâmetro, ele cortou nesse 2,1 linhas B por campo, mas a gente tem, na verdade, de forma mais fácil, uma linha B para cada 2 campos. Então, se eu fiz 4 campos e tem mais de 2 linhas B, a gente tem como se fosse mais de 15 em 28 campos. Então, essa é a correlação que a gente faz, tá? Na prática clínica, um paciente com IRA, como é que a gente avalia? Então, vamos para alguns exemplos. Primeiro é em relação à volemia, sem dúvida, é uma das situações onde a gente está vendo o ultrassom mudar mais a nossa prática clínica. Então, como eu tinha comentado, a ideia não é que o ultrassom vai substituir nossa avaliação. Ele veio para complementar a nossa avaliação. Então, é uma visão integrada da volemia. Eu vou continuar vendo história clínica, se ele está desidratado pelo exame físico, se ele tem história de vômito, diarreia, diurético, se ele tem história de dispneia, dispneia paroxística, ortopneia, edema, turgência. Continuo vendo avaliando esse paciente do mesmo jeito. Só que agora, além de o BNP, raio-x que a gente já tinha como parâmetros a mais, a gente também tem ultrassom. Vocês já entenderam? Pipes, né, canos, pump, bomba e leaks, né, vazamentos, que seria sinais de hipervolemia, né? Como derrame pleural, pericardite, ascite, congestão pulmonar. E até medidas invasivas, como vocês vão ver na aula de monitorização hemodinâmica. Nenhum desses métodos é perfeito, então a avaliação de forma integrada ajuda a gente a errar menos, tá? Aqui é um estudo que avaliou em pacientes com choque qual foi a acurácia, né, umas revisões sistemáticas e meta-análise do ultrassom para me ajudar no diagnóstico do choque. E aqui foi bom principalmente para causas cardiogênicas e obstrutivas, avaliando se o paciente tinha disfunção sistólica, se tinha sinais de petição pulmonar, se tinha um tamponamento cardíaco, nessas situações onde o ultrassom vai me ajudar de forma ainda mais importante, né? E nem tanto no ultrassom, no quadro mais distributivo, como no quadro de sepse, tá? A especificidade já foi bem alta para quase todos os quadros de choque. Então, aqui a sensibilidade. Então, é sim um método a mais que pode me ajudar bastante para avaliar meus pacientes aqui no caso de choque, né? E, inicialmente, eu mostrei ali falando de volemia. Quando eu penso em pacientes que chegam com um aumento da creatinina no pronto-socorro, eu não sei se é agudo ou crônico, também o ultrassom me ajuda bastante, apesar de muitas vezes vir num meio termo, né, de grau de ecogenicidade aumentada, que não define se é agudo ou crônico. Quando eu tenho os dois extremos, tende a me ajudar muito mais. Então, aqui, eu tenho um rim um pouco mais ecogênico do que o fígado, o que sugere que tem uma alteração que pode ser aguda ou crônica. E aqui eu tenho um rim muito mais ecogênico do que o fígado, quase não identificável, e sem diferenciação praticamente do parênquima com o seio renal, mostrando um grau muito avançado de cronicidade, além de, óbvio, não conseguir medir aqui de forma fidedigna, mas um rim aparentemente de tamanho pequeno, né? Que teria que é muito sugestivo de ser já
um quadro crônico, principalmente um estágio 4 ou 5 de DRC. Então, extremos no ultrassom me ajudou muito. Então, esse estudo não é um estudo randomizado, mas é um estudo que ajudou a avaliar isso. Então, ele avaliava de acordo com o grau de ecogenicidade e com o tamanho, o maior diâmetro do rim, qual era o diagnóstico, se era um crônico ou era um agudo desse paciente que chegava com disfunção renal. Então, mostrando que realmente o grau mais avançado era sempre crônico, mas a maioria dos crônicos não chegam assim, já com o rim muito alterado no ultrassom. Enquanto a maioria dos pacientes que tinham rim normal eram agudos, apesar de ter alguns que eram crônicos. Já em relação ao tamanho, a mesma coisa. Se o paciente chega com um rim pequeno, menor que 10 centímetros principalmente, na grande maioria das vezes vai ser um crônico. Aqui a exceção principalmente é quem tem mais de 60 anos, que pode ter um rim pequeno e não ser crônico, estágio 4 ou 5, né? Mas um rim grande não obrigatoriamente descarta, tá bom? Como é que eu faço a abordagem da IRA em relação a etiologias? Então, tem um paciente com aumento da creatinina, achei que era uma IRA pela história, pelos exames complementares que eu já fiz, citar oligúrico, e aí eu vou avaliar de acordo com o ultrassom o que pode ser a causa. Então, se o paciente está com ultrassom hiperecóico, eu vou avaliar se é um NTA, uma ANI, uma glomerulopatia. Se o ultrassom está normal, aí eu vou prosseguir para avaliação vasos, pulmão e bomba, né, no caso do coração, assim como na NTA para avaliar se é uma ira isquêmica por cardiorrenal, ou por pré-renal, ou por choque, onde vocês já viram que o ultrassom me ajuda bastante. Vou avaliar se tem hidronefrose, né, que é uma causa bem óbvia de utilidade do ultrassom no dia a dia. E aqui é bem raro, mas está hipoecóico, vou avaliar se tem uma isquemia renal, seja por uma necrose cortical, seja por um infarto renal. Pela avaliação do paciente ou com ultrassom normal ou com NTA, eu vou avaliar se está mais para fluido, para hipovolêmico ou para hipervolêmico, né? Pela avaliação de bomba, de leaks e de vasos. E aqui, claro, não é definitivo, mas ajuda a gente a pensar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma veia cava bem pequena, não tem linhas B, tem uma alta colapsabilidade, eu vou mais para o espectro pré-renal. Se eu tenho um vaso renal, veia renal, artéria renal com ausência de fluxo, eu tenho trombose. Se eu tenho um paciente com sinais de baixa fluidotolerância, porque a veia cava está túrgida, ele tem uma baixa compressibilidade, uma baixa variabilidade da veia cava com a inspiração. É um paciente que tem linhas B, como vocês já viram lá nos protocolos de pulmão, né? Um outro protocolo é ter 3 linhas B ou mais, em mais de um ponto de avaliação do ultrassom pulmonar, que seria também sinal de hipervolemia. Vexus, né? Tudo isso ajuda a gente a avaliar se o paciente está mais para um espectro de hipervolêmico. Então, é uma complementação, como eu já tinha comentado, tá? Tá aqui só o exemplo de uma hidronefrose. Em teoria, as vias urinárias não devem ser visíveis no ultrassom. Quando a gente consegue ver a via urinária, porque de fato tende a ser uma obstrução, um diagnóstico que pode confundir um pouco é ter um cisto parapiélico, que pode parecer uma obstrução, tá? Principalmente para o não especialista, mas é raro de, de o paciente ter um cisto parapiélico. Aqui, se eu tenho uma bexiga, principalmente com mais de 700 ml, né, fazendo a medida do volume da bexiga, de urina na bexiga, a gente pode ter uma predição se o paciente tem uma polirenal ou não também. Então, é uma avaliação super fácil de ser feita, super útil. O paciente cirrótico é uma outra situação onde eu também tenho o benefício de fazer ultrassom. Então, antigamente, a gente tinha uma abordagem muito mais medular, digamos assim, ou muito mais protocolar para os pacientes cirróticos, meio igual para todo mundo. Então, chegou com IRA, faz lá 2 dias de albumina, não respondeu, começa a ter depressina, se não for o paciente com glomerulopatia, com choque, com uso de nefrotóxico, com alteração no ultrassom em relação à obstrução renal. Hoje em dia, né, vocês vão ver na aula do Paulo de síndrome hepatorrenal, de IRA do cirrótico, eles deixaram esse protocolo mais individualizado. Não vou fazer mais protocolo de volume para todo mundo, não vou fazer albumina como volume para todo mundo, não preciso fazer 2 dias, pode ser um dia só. Então, são várias mudanças que saíram agora no protocolo de 2024. Algo que realmente precisa
ser lembrado, enfatizado e atualizado, porque muda muito. A gente vê muito paciente fazendo albumina sem nada de fluido de tolerância e acabando tendo muito repercussão negativa e pouco benefício disso, tá? Então, realmente foi uma mudança bem, para mim, positiva, apesar de nem tudo ter sido perfeito do guideline. Esse estudo é um estudo que foi um estudo que não era era randomizado, mas que mostrou que depois de 2 dias de albumina, quando fazia ultrassom, o meu paciente poderia ter ainda respostas muito diferentes em relação à fluido responsividade, fluido tolerância. Então, ele poderia ter um espectro muito mais para uma hipovolemia, por vezes associado a uma pressão intraabdominal. Então, quando tinha uma baixa variabilidade da cava, ele considerou como pressão intraabdominal. Então, mesmo depois de 2 dias de albumina, ainda tinha, no caso aqui, mais ou menos 40% dos pacientes com um sinais de via cava pequenininha, a maioria deles com hipovolemia. Depois de 2 dias, eu tinha mais ou menos um terço com euvolemia pelo ultrassom, né, pela via cava inferior. E tinha mais ou menos um terço, também um pouquinho menos, 20%, com pacientes com sinais de hipervolemia. Então, eu tinha feito 2 dias de albumina e eles tinham, pela avaliação da via cava, sinais de hipervolemia. Aqui uma parte ele considerou, né, 2 dos pacientes, como se tinha variabilidade, esses 2 ele não considerou como hipervolemia. E aí, baseado nisso, ele fazia, se o paciente tinha no ultrassom sinais de hipovolemia, ele fazia mais volume, mais albumina. Se tinha sinais de hipervolemia, ele fazia furo. Se tinha sinais de pressão intraabdominal, ele fazia paracentese. Algo que a gente não aceitava muito na IRA antes, né? Se o paciente tinha IRA e cirrose, eu nunca faria diurético, nunca faria paracentese. Esse estudo ele meio veio que para tentar jogar uma pulga atrás da orelha, apesar de não ser randomizado, como eu já comentei com vocês. E aí, no caso, o que eles viram é que realmente os pacientes que estavam com sinais de hipovolemia e eu fiz mais albumina, mais ou menos 40% melhorou quando fez albumina, mais de 2 dias, né? Que já era o terceiro, quarto, quinto dia. Quando eu fiz paracentese, né? 6 dos pacientes que tinham sinais de pressão intraabdominal aumentada pelo ultrassom fizeram paracentese, desses metade melhorou depois da paracentese de alívio. Quando eu tinha os pacientes hipervolêmicos, mais ou menos 90% fez diurético terapia e 30% deles melhorou, 30% manteve-se estável. Mesmo depois de diurético terapia, a maioria deles não piorou. Então, realmente, a ideia cada vez mais é realmente avaliar individualmente cada um dos pacientes para ver qual seria o melhor tratamento aqui num paciente com IRA. Né? Lembrando que tem um detalhe de já terem feito albumina inicialmente 2 dias nesse estudo, tá? Então, talvez isso atrapalhe um pouco a minha interpretação. Talvez no início, assim que ele chega, a maioria, que é o que a gente sabe da IRA no cirrótico, né, chega de fato com pré-renal, com desidratação. Então, talvez não seja um parâmetro tão confiável assim na entrada do paciente, mas é sem dúvida um parâmetro a mais para a gente avaliar a volemia. Um outro ponto importante que pode ser útil no paciente com IRA, que no caso na diálise já, é a avaliação de potência dialítica. Então, aqui só lembrando o protocolo clássico, aqui nesse estudo eles usaram o protocolo de 8 campos para serem avaliados pulmonar, além de via cava. Os pacientes que tinham um perfil D, que era o pulmão limpo, né, sem linhas B, e uma variabilidade alta da via cava, né, que aqui eles colocaram em 40% o corte, eles tinham maior chance, né, desculpa aí o R, mas maior chance de hipotensão intradialítica. O que isso quer dizer? Ele está me mostrando que ele não tem sinais de hipervolemia, né? A via cava está variando e o pulmão está limpo. Então ele não precisa de UF. Aí na hora que eu fiz a diálise, tinha um UF, o paciente fez mais hipotensão intradialítica, tá? Então, o perfil D foi o que teve mais hipotensão intradialítica. Aqui, ó, a colapsabilidade da via cava teve uma correlação muito alta, ó, 35 vezes de correlação. Tá em uso de noradrenalina, foi 15 vezes mais chance de hipotensão intradialítica, né? O que é um pouco óbvio também, né? Como significância. São esses dois com significância. Então, realmente é algo que a gente tem que lembrar que é útil também nesse sentido de evitar mais complicações no paciente em diálise. Já bem estabelecido, né? Quando vocês até viram naquele estudo de educação médica, o uso no procedimento para punção de veia, né, para punção de catéter, para avaliação de fístula, para
pós-biópsia, avaliação de hematoma pós-biópsia, né? Aqui com um sinal característico de Langslide, né? Que não dá para ver direito, mas a gente tem um paciente que ele tem a pleura movimentando-se durante a inspiração, que sugere que não tem pneumotórax. Então, isso praticamente descarta pneumotórax, tá? Enquanto nessa região não existe essa movimentação, porque é a região onde foi feito o pneumotórax. Então, nesse caso, isso é um diagnóstico à beira-letra, ali, às vezes instantaneamente após o procedimento de pneumotórax, às vezes já é o suficiente para a gente fazer uma conduta em paciente, por exemplo, instável. Alguns outros exemplos, né? Presença de trombo, uma veia não compressível, pode me ajudar bastante a entender porque às vezes o fluxo está ruim de um acesso, né? De uma fístula. Aqui um outro exemplo, até fugindo um pouquinho do assunto da aula, né? Porque aqui é para pacientes crônicos. Então eu trouxe porque é realmente muito útil hoje em dia para a nefro. Eu achei interessante porque até onde eu sei, o primeiro estudo randomizado com ultrassom para pacientes em diálise. E aqui eles avaliavam de acordo com a quantidade de linhas B, se todos os pacientes tinham alto risco cardiovascular e estavam em diálise como crônicos, eles tentavam baixar o peso seco do paciente. Quanto mais linhas B, mais eles tentavam baixar o peso seco. E toda semana eles iam avaliando para ver se baixava ainda mais ou não o peso seco. E aí, essa conduta proativa de reduzir o peso seco baseada em ultrassom levou a um menor número de linhas B, né, que faz bastante sentido. E apesar de não ter levado a diferença no desfecho composto de infarto, morte e ser descompensada, isoladamente ser descompensada teve diferença estatística, tá? Além disso, eles fizeram menos hipotensão intradialítica. Então, eu consegui baixar o peso seco, mas guiado por ultrassom, isso foi mais fidedigno em relação à segurança e mantendo uma eficácia de a gente ter menos, ser descompensado, menos episódios de hipervolemia. E quando fizeram uma subanálise, eles viram que o uso do ultrassom ele teve resultados diferentes de acordo com o gênero dos pacientes, né? Então, é uma tecnologia, de certa forma, nova, a gente ainda está aprendendo a interpretá-la e talvez existam variações que a gente não esperaria, como, por exemplo, nesse caso de gênero. É claro que é um estudo, é difícil falar o quanto que isso é um viés do estudo, o quanto que isso é, de fato, um achado que seria reprodutível em outros estudos. Mas o fato de ter o uso do ultrassom aumentou a chance de eu ter o desfecho morte, infarto e ser descompensada, de ele não acontecer no homem, né? Então o ultrassom foi benéfico no homem, preveniu mais, aqui com um peso significativo, enquanto na mulher não teve diferença. Então, será que tem alguma questão anatômica que fez o homem ter uma maior acurácia da avaliação com ultrassom em relação ao peso seco? É algo que acabou de ser publicado, ó, no NDT, né, uma das melhores revistas de nefro do mundo, e que vale a pena a gente ficar atento. O fato é que, sim, individualmente parece ter bastante benefício. Agora a dúvida é se eu deveria fazer para todo mundo ou não, talvez a velocidade de perda de peso, para que população, algo que eu trouxe mesmo curiosidade, porque eu, estudando para a aula, né, achei super interessante, achei que valia a pena falar mesmo sendo um curso de IRA, tá? O problema do ultrassom é que ele tem suas limitações, como eu falei, ele tem que ser usado como ferramenta complementar. Então, um dos problemas é que ele é operador dependente. Então, tem que ser uma pessoa experiente, tem que entender quando aquele exame pode não ser confiável. Então, um paciente com valvulopatia grave, paciente com infecção pulmonar não causa cardíaca, não é causa cardíaca. O uso da veia cava pode ser muito menos confiável para avaliação de volemia. Aqui um exemplo grosseiro também, um paciente com ascite, que está com a alça lá flutuando, dependendo do ângulo, vai parecer um bexigoma. E às vezes eu vou achar ali que tem que passar sonda e na verdade é só ascite. Então, pode confundir muito mesmo. Outro exemplo clássico, a gente vê isso muito no rim, a depender de como você corta aquela estrutura, né, em que ponto a gente está cortando a estrutura, o meu diâmetro vai mudar completamente. O tamanho do rim vai mudar completamente. Por isso que a gente pede para deslizar, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, para a gente poder ter uma melhor visualização daquela estrutura. O cara que não sabe isso, às vezes vai interpretar completamente diferente o meu achado e acabar com isso tendo a conduta errada, tá? Então é algo que a gente realmente tem que ter muito cuidado. Apesar de parecer um exame inócuo, que não vai furar ninguém, não tem radiação, que não é caro, é um exame que sim tem sim risco, porque a interpretação dele pode gerar intervenção errada.
Então, a baixa experiência com ultrassom ainda, principalmente do não especialista, né, do não radiologista, do não ecocardiografista, é algo que está melhorando, mas em muitos centros isso ainda é verdade, né? Aqui eu botei essa frase porque é o exemplo clássico, né? Muito frequente os residentes terem mais mão do que a gente para vários métodos usando ultrassom, né? Já que eles se cresceram na vida médica com ultrassom, né? E a gente foi adquirindo com o tempo só a experiência. Nem sempre a gente tem acesso ao equipamento. Ainda tem muitas situações onde não tem uma evidência indiscutível de benefícios do ultrassom. Então, é algo que a gente ainda precisa tentar melhorar, até procurar qual o desfecho que deveria ser medido, como fazer melhor o desenho do estudo, tá? São ainda situações que a gente precisa tentar otimizar, tá? Para casa de mensagens, então, é lembrar que realmente é uma ferramenta cada vez mais importante. Ela não é um santo grau, né? Como eu falo às vezes em algumas aulas, mas sim é uma ferramenta muito importante que pode sim me ajudar em muitos casos. Vale muito a pena sim a gente aprofundar o conhecimento do ultrassom. Tem que ser visto de forma integrada, então não adianta achar que vai fazer um milagre. Ele é o senhor da verdade, ele é uma forma complementar de avaliar o paciente. E infelizmente ele é operador dependente, sempre foi, né? E sempre vai ser. Então é algo que a gente precisa realmente estar cada vez melhor treinado. Às vezes até ter duas, três pessoas para poder interpretar de forma um pouco mais fidedigna, às vezes um achado, principalmente em situações mais difíceis, pode ser essencial para poder não ter uma conduta errada e acabar tendo uma repercussão negativa do uso do ultrassom. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Até a próxima aula.